Olá pessoal, paz e bem, bom dia, tudo bem? Ou boa tarde, ou boa noite, né? Não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Então seja bem-vindo, bem-vinda, sou Frei Edson Matias, aqui nós meditamos o Evangelho diariamente. Então você está convidado a ficar aqui conosco. Então hoje, dia 26 de junho, vamos meditar e lembrar sempre que hoje, dia 26 é o quê? Dia de Santa Ana e São Joaquim. Ou como se diz, Santana, né? Vamos lá, o evangelho de hoje, que nós vamos meditar. Eu estou aqui apertando o santo do dia. O santo nós já sabemos, né? Que é São Joaquim e Santana, também é dedicado ao dia dos avós, né? Olha, dá parabéns para quem aí tem os seus avós. Leitura hoje, um evangelho bem curtinho. Mateus 13, 16, 17. Vamos ao texto? Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tudo bem? Talvez a gente se questione, nossa, um texto tão curto para a gente meditar, fazer a nossa Lex Divina, o nosso momento de oração da palavra, né? Tempo que a gente chama de leitura orante da palavra. Nossa, como eu trazer isso para a minha vida? Né? Primeira coisa, trazer para a nossa vida, lembrar que nós somos igreja, todos nós batizados, né? Ou seja, novo povo de Deus, né? Esta igreja que peregrina, que caminha neste mundo rumo à pátria definitiva. Então somos povo do Senhor. E este povo, ele luta e quer seguir, né, os ensinamentos do Senhor. Aqui nesse dia dessa festa São Joaquim e Santana, a gente tem que lembrar que era o desejo desses patriarcas, do povo antigo, esse tempo que chegaria. Eles desejavam profundamente, um povo desejava a libertação, né? A salvação, aquele que traria a cura, a libertação, né, do homem que estava submergido no poder do seu egoísmo, do pecado, né? Então eles ansiavam por isso, não só Joaquim e Ana, mas todo o povo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que a gente não pode pensar apenas em nossa salvação pessoal, mas a gente precisa entender que estamos dentro desse desejo de Deus, que é a salvação para toda a humanidade. E eu repito aqui, a salvação entendida sempre, eu não vou cansar de repetir isso aqui, para que os católicos, né, compreendam, principalmente os que vão aí, às vezes pela tradição, nas missas dominicais, e não aprofunda muito, né, a doutrina da igreja, do evangelho. Salvação quer dizer não simplesmente o nosso pós-morte, né, mas salvação é aquela ação de Deus que já vai nos tornando saudáveis em Cristo. Então, a ação de tornar saudável já agora e na perspectiva da vida futura, né? Muito bem, sempre lembrar disso. Então, felizes sois vós, porque vossos olhos veem. Para quem Jesus está dizendo, né? O Messias chegou, o Verbo de Deus está no meio do povo. A plenitude do tempo, né, completou-se, ou seja, tudo que foi esperado completou-se nessa plenitude, né? O Messias, o Senhor, acampou entre nós, ele está entre nós. Então, felizes são vós, né? Vocês são felizes, aliás, que vossos olhos veem, seus ouvidos ouvem, porque esses antigos não tiveram a possibilidade, né? Agora nós temos. O Senhor está conosco. Muitos profetas e justos desejaram profundamente ver o que nós estamos vendo, né? Que o Senhor acampou entre nós, o Senhor trouxe o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Então, é o próprio Deus que está no nosso meio, Cristo Jesus, o Verbo de Deus, assumiu a nossa condição em Cristo.
em Jesus Cristo, né? O Messias. Então, é essa alegria de sabermos que esta salvação, esta ação divina já está acontecendo em nós, né? A plenitude dos tempos iniciou-se. Por isso que o Papa Francisco, né, dizia assim que o cristão não é um sujeito triste, né? Cabisbaixo, sem esperança. Por quê? Porque a promessa já se realizou. Nós caminhamos já dentro de uma promessa realizada. Sim, né? Por isso que nós devemos estar felizes nesse sentido. Frei, mas eu tenho tanto problema na minha família, no meu emprego. Sim, nós temos, todos nós, né? Uns mais, outros menos, cada um com o seu nível de sofrimento, na sua situação, né? É verdade. Mas tem algo muito maior do que tudo isso, porque tudo isso passa, né? Às vezes são momentos, são meses, são anos, a grande maioria passa, algumas coisas não passam, né? Permanece até quando a gente morre, mas não é o fim. Ou seja, nesse sentido, todas as coisas passam e vamos viver bem ela. Quando eu digo que todas as coisas passam, eu não estou dizendo um desprezo pela história, pela vida, simplesmente na espera da glória futura. Não, aí nós seríamos uns hereges, como diz antigamente, seríamos negar a própria existência, o próprio compromisso do Evangelho, né? Criar a família, ajudar a comunidade. Então, todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, meditamos, todas as vezes que nós fazemos isso, deve ser para a nossa alegria saber que o Senhor veio, mostrou-nos, revelou-nos quem é Deus, revelou a nós mesmos, nosso próprio destino, né? É nele mesmo, morto e ressuscitado. Então, em fazendo isso, nós compreendemos que nós estamos já nesse caminho, porque ele foi o primeiro de muitos irmãos e agora todos nós caminhamos nessa direção. Então, nós devemos contar com essa alegria, que é essa alegria espiritual. Vai ter tristeza, às vezes, na nossa vida, mas não pode ser uma tristeza simplesmente de falta de esperança. As tristezas, elas fazem parte da vida, se elas não são patológicas, né? Elas fazem, às vezes, a perda de alguém, a luta, né? Um conflito familiar, às vezes a gente fica triste, mas em Deus a gente não fica, né? Deus está conosco no sofrimento, na alegria, no contentamento, nas lutas, na doença, Ele está conosco, né? O seu Espírito está conosco, Ele está dentro de nós, porque o poder do ressuscitado penetra todas as coisas pelo seu Espírito, né? E também nos faz também viver esta bem-aventurança, este céu, né? Já agora. Lembrando de Santa Teresinha, né? Olha, Deus é o céu, estar com Deus é estar no céu. Então, o céu já começou, né? Já está desdobrando, já está se manifestando. E Ele está em nós, né? Em nós, nas nossas relações, na igreja e assim por diante, né? No nosso coração, alimentando as nossas reflexões, é o Espírito Senhor que está conosco. Muito bem, então vamos ouvir, saber ouvir. Estamos com dificuldade de ouvir, não é? Nessa sociedade que a gente quer ter a razão de tudo. Nossa, como está cansativo, né? Todo mundo quer ter a verdade, todo mundo sabe melhor do que o outro, e pouca gente sabe ouvir a Deus, né? Às vezes sabe de informação, essas redes sociais, nas informações, sei tudo porque eu vi, porque eu li, porque alguém me explicou, porque eu vi um podcast, e aí começa, né? E na realidade não é esse tipo de conhecimento, deste saber, deste ouvir que nós estamos tratando aqui. Estamos falando deste ouvir a Deus no silêncio do nosso coração, no silêncio que a realidade nos apresenta, nos desafios diante de nós, né? Muito bem, espero que você medite aí, também pedindo a intercessão de São Joaquim e Santana, para que a gente possa caminhar bem, né? Esses grandes patriarcas, né, que desejavam profundamente ver a Deus, né? Ver a manifestação de Deus. Depois a Virgem Maria, né? Que recebe a anunciação, acolhe no seu espírito e depois no seu ventre gera, pela graça de Deus, o Filho de Deus. Muito bem, Deus abençoe você, que você possa meditar, deixe seu comentário, partilhe o vídeo para fazer mais conhecida a espiritualidade cristã, a leitura da palavra.
Paz e bem e até mais. Tchau.